Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus, né? Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus, amém? É muito bom, irmão, nós podermos estar reunidos aqui, apesar do frio, apesar da dificuldade, né? Dos problemas que nós enfrentamos todos os dias, mas nós só estamos aqui porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, né? E Ele tem um plano para a nossa vida, Ele tem um plano para a nossa vida, um plano melhor que os nossos planos que nós fazemos, porque Ele sabe de todas as coisas. Sendo assim, meus irmãos, hoje nós vamos falar do Espírito Santo, né? Da importância do Espírito Santo na vida do homem, né? Porque o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus ele une com o nosso espírito, nós se tornamos filhos de Deus. E a gente é muito importante a gente se tornar filho de Deus, porque nós se tornando filho de Deus, nós temos um Pai que ele tem poder sobre tudo e sobre todos, né? E aí nós temos proteção, aí nós temos no mundo espiritual, nós temos armas espirituais para nós lutar, para nos proteger, e nós vamos ter anjos para nos guardar 24 horas. Você já imaginou você andando e você saber que você tem um anjo ali te guardando? Você não vai ver o anjo, mas você vai ter certeza, porque a palavra de Deus diz que aqueles que temem a Deus tem um anjo guardando a vida. Você está dormindo, o anjo está te guardando. Você está acordado, você vai para o emprego, o anjo está te guardando. Você sai na rua, o anjo está te guardando. Você está lavando louça na sua casa, o anjo está te guardando. Você está no trabalho, o anjo está te guardando, para te livrar de todo mal. E ainda nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, irmão. O Espírito Santo é Deus que quer morar dentro de nós, já pensou? Deus com a grandeza dele toda, com toda sabedoria, com todo conhecimento, ele morando dentro do homem. E aí nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Deus. O nosso pensamento vai mudando. O nosso pensamento vai ficando, nós vamos pensando igual Deus, nós vamos ter misericórdia do outro, nós vamos ter amor, nós vamos ter compaixão, nós vamos ficar bondosos, né? Nós vamos ter mais fé nas coisas de Deus. A gente vai entender mais as coisas de Deus, porque o Espírito de Deus é um Espírito de sabedoria. E Deus tem isso para todos nós. Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para nós ter comunhão, plena comunhão com Ele, para nós conhecer a Ele, para Ele falar conosco. O nosso Deus, Ele fala, gente. Ele nos mostra as coisas, Ele quer uma intimidade, Ele quer um relacionamento com nós. E nós vivemos num dia na Terra que está tão difícil, a paz do Senhor, que está tão difícil o homem ter comunhão até com outro homem que está vendo, quanto mais com Deus que nós não estamos vendo. O marido quase não conversa com a esposa quase não conversa com o marido, o filho quase não conversa com o pai, quase não conversa com os irmãos, né? E o vizinho quase não conversa com o vizinho, está nessa luta, cada um correndo atrás dos seus próprios interesses, cada um buscando os seus próprios interesses, e nós não pensamos em Deus. Se a gente não ficar firme, a gente não tem tempo para você ter uma vida. Você não tem tempo para dar uma glória a Deus, você fica tarefado de tudo. E não tem tempo. Hoje eu peguei a Bíblia para vir lá em casa, aí meu bebê veio um cantinho de mim, e eu falei, Deus, tá difícil, né? Diz que ele precisa de carinho, ele gosta muito de ficar passando o rosto dentro do meu, e me lambendo, me abraçando, né? E eu pensando assim comigo, mas sou eu que pedi Deus ele, né? Agora eu tenho que cuidar dele, né? Mas eu preciso também ter um tempo para mim com Deus. Porque senão eu vou chegar aqui e vou pegar o quê? Senão eu vou alimentar minha alma com o quê? Né? Então a gente tem um tempo para a gente almoçar, tem um tempo para jantar, a gente tem um tempo para dormir, e a gente sempre tem um tempo com Deus, todos os dias. Nós precisamos esforçar, arrumar um tempo na nossa agenda, no nosso dia, para a gente falar com Deus. A gente tem uma comunhão com Deus. A gente quer muitas coisas de Deus, mas a gente não tira um tempo para a gente ter um relacionamento com Ele, para bater um papo com Ele. Né? A Bíblia, irmão, a Bíblia diz que no tempo, quando Deus criou Adão no jardim, deixou Adão lá, falou, eu te dou autoridade sobre os animais selvagens, das aves que voam pelos céus, dos animais que moram no mar, eu te dou autoridade sobre as feras, dos que arrastam pelo chão, te dou autoridade sobre tudo. E eu vou para o céu. E Deus ia, mas quando chegava o pôr do sol estava quase entrando, e vinha Deus para conversar com Adão. Adão,
Meu dia foi bom, Senhor, graças a Deus, né? Meu dia foi bom. Como é que chama aquele animal ali? Aquele animal chama cabrito, Senhor. E aquele lá? Aquele lá chama boi. Então Deus é a pessoa mais fácil para a gente conversar com Ele. Porque você não precisa de caçar palavra para falar com Deus. Só aquilo que está no seu coração. Só a verdade que importa para Deus, porque a palavra de Deus diz que antes de nós abrir a boca para falar, Deus já sabe o que nós vamos falar. É só nós falar a verdade. Se você está triste, você fala para triste, ou seja, eu estou triste. Se as coisas estão ruins, você fala as coisas estão ruins demais, Senhor. Se você está leve, você dá glória a Deus, fala com Deus, obrigado, Senhor, o Senhor ter me abençoado, o Senhor me trazido paz. Assim, a gente tem que falar com Deus. A oração não pode ser uma oração repetitiva, uma oração tem que ser do jeito que a gente está. Porque a vida aqui, gente, a vida aqui não é só alegria, não. A vida tem tristeza, a vida tem dor, tem enfermidade, tem problema no casamento, tem problema com o filho, tem problema com a esposa, tem problema com tudo, com o vizinho, tem problema de todo lado. Mas Deus, Ele quer nos dar a condição de nós resolver esses problemas. Nos dar sabedoria, entendimento, para a gente ficar calado às vezes, para deixar para falar depois. Agora eu vou ficar calado. Aí depois você resolve quando a corrida estiver baixada. Então isso tudo nós encontramos só na pessoa bendita de Deus, por meio do Espírito Santo, que age em nós. Às vezes nós precisamos de abrir mão um pouco dos nossos próprios interesses na nossa casa. Deus não quer te atrapalhar você no seu serviço, tá? Deus não quer tirar você do seu serviço, não. Porque o mandamento de trabalhar, não que você está trabalhando lá para o seu patrão, você tem que fazer valer o seu dia, valer o dinheiro que você está ganhando lá. Deus não quer isso, não. Mas nem possível que nós não conseguimos tirar nem umas 20 minutos por dia para Deus, do nosso, de 24 horas que Ele nos dá por dia, nem uns 20 minutos, umas meia hora. É no melhor tempo que você chegou do serviço ali, né? Quem trabalha, chegou do serviço. Quem trabalha em casa também, tire um tempo que você está mais tranquilo, tire um tempo para falar com Deus. Quem sabe ler, quem tem a vista boa para ler a palavra, vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus dá sabedoria para o homem, dá capacidade, nos capacita para os momentos difíceis. Aqui fala de todo tipo de problema que nós temos na terra, né? Então Deus ele tem isso para nós. Então nós vamos ler um versículo aqui que diz assim: agora já não há primeiro Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, 1. 8, 1. Peça a Bíblia perto ali. Não? Amém. 8, 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Romanos é depois de Atos. Romanos 8, versículo 1. Depois minha esposa vai cantar um hino aqui para nós. E nós vamos parar 8 horas. Sai, para nós não falar muito tempo, porque aqui é um estudo, né? Nós vamos parar um pouco mais antes de 8 horas para nós fazer uma oração. 8:1 diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nenhuma condenação é. A pessoa que aceitou Jesus de todo o seu coração, entregou sua vida para Cristo Jesus, nenhuma condenação é. Não há mais condenação. Mas agora nós precisamos de andar não segundo a carne, mas nós temos que andar segundo o Espírito. Ou o que é o Espírito? O Espírito é a palavra de Deus. Nós temos que andar segundo essa palavra agora. Aí nenhuma condenação não vai ter sobre a nossa vida. Aqueles pecados que nós cometemos lá atrás, antes de nós aceitar Jesus, aquela vida ruim que nós cometemos, se nós foi da macumba, se nós já traiu, se nós já matou, se nós já roubou, você aceitou Jesus, agora nenhuma condenação mais na sua vida mais. Você está para a ficha limpa. Não tem um ditado assim?
tem a carta branca, né? Os antigos gostavam de falar, eu tenho a carta branca, né? Aí você vai ter a carta branca diante de Deus. Diante de Deus, sua carta está limpa. Você pode ficar tranquilo. Mas agora nós temos o dever de andar segundo o Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus. E essa palavra de Deus que nós temos que andar segundo ela não é um fardo, não. Deus não fez a palavra dele para colocar um fardo no homem, não. Muito pelo contrário. É para proteger o homem. Para proteger a alma e o corpo do homem. Porque essa palavra não manda ninguém beber cachaça, não manda ninguém fumar, não manda ninguém prostituir, não manda ninguém roubar, ninguém matar o outro, não manda falar mentira, não manda não. Só manda nós fazer a vontade de Deus. E como nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos protegidos, tanto no mundo físico, como no mundo espiritual. Nós estamos protegidos. Aí nenhuma condenação vai ter contra você. Aí o Satanás ele pode levantar uma pessoa para falar de você. Mas lá na frente vai ter uma pessoa falando, não, aquela mulher não é assim não. Não, e aquela mulher da igreja, mas vive com Jesus. Não fala mentira, não, que nunca falou mentira, não. Não, aquele homem também não. Então você vai ter testemunha aqui na terra e muito mais no céu. Porque Deus vai ser o seu testemunha, o seu advogado, o seu defensor. E então, mas agora nós temos o dever de viver segundo o Espírito de Deus, dessa palavra. Por isso que eu peço a vocês, irmão, é muito importante nós ler a Bíblia, nós conhecer a palavra de Deus, ouvir. Quem não consegue ler, ouvir a palavra de Deus. Porque essa palavra que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta da mentira, daquilo que as pessoas, o mundo fala que não tem nada a ver, e tem alguma coisa a ver sim. Né? Tem muitas coisas que as pessoas falam que não tem nada a ver. Eu não consigo ler a Bíblia. A letra é muito. Amém, irmão. Eu não consigo nem com ordem, mas dentro da minha casa. Eu peço a Deus toda hora, eu estou falando com Deus, eu te dei, eu falo o seu nome, falo o seu esposa, para Deus guardar a sua estuda, com Deus. Amém. Terrível. Amém. Na Bíblia eu não consigo ler. Ô, dona Nilce, eu sou um pedacinho assim, assista, já cansa, eu tenho que parar. Amém. Amém. Mas a senhora está sendo sábia, sabe por quê? A senhora está vindo ouvir. Mas eu faço muita oração, converso muito com Deus. Faço caridade para as pessoas que precisam fazer, precisa de mim, eu faço. Entendeu? Faço assim, que eu preciso fazer, eu faço. Eu faço oração. Eu estou parada, eu fazendo oração o dia inteiro em casa. Amém. Mas a senhora está sendo. Eu estou muito pegada com Deus. Amém. Estou muito. Eu nem lembro das coisas ruins para fazer. Eu só penso no bem. Só penso no bem. Amém. E a senhora está sendo sábia porque só está vindo ouvir a palavra. A fé entra pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então só está sendo sábia. Muitas pessoas que deviam estar aqui ouvindo a palavra estão fazendo qualquer outra coisa e não vem. Mas nós temos que orar para eles virem para ouvir a palavra, porque essa palavra liberta, essa palavra cura, transforma e dá salvação. Amém? Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração aqui, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui reunidos, sedento para ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra, Pai querido, é o bem mais precioso em toda a terra. Não tem nada tão poderoso, tão maravilhoso, tão santo como a Tua palavra. Pai querido, por isso nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Nós estamos aqui não porque nós queremos, não muito menos porque nós somos melhor que as outras pessoas. Nós estamos aqui porque nós somos dependentes de Ti, ó Pai. Nós queremos, ó Pai querido, ter uma comunhão plena com o Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor com muita insistência, que o Espírito Santo toque em cada coração aqui nessa noite, de acordo com a necessidade de cada um de nós e de acordo com os projetos do Senhor. Acampa teus anjos aqui, ó. Fale conosco por meio do louvor, por meio da oração e por meio da Tua palavra, a santa palavra do Senhor, e nós dizemos amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos, pode se sentar, nós vamos chamar minha esposa aqui para cantar o hino do Espírito Santo, para nós não demorar muito, né? Para que nós podemos tocar o culto. Glória a Deus. Igreja, para a paz de Jesus, amém? Amém.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar louvando o hino nessa noite, 678 da harpa cristã. 678. Verdade, essa com. Deixar aquele filho de Deus, vamos fazer uma consulta dele, fazendo Morrer do Espírito. Amém. Querendo te enxergar. Glória. Construiu? Não, mas ele está aqui, ó. Glória a Deus. É a última vez. É? Na minha arte é a última. Não, mas aqui tem mais. Ah, tá. 78. 600? É, 678. Movendo o espírito. Aqui vai ter essa coisa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move
Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus, né? E Ele está aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que onde há 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dEle, ali Ele se faz presente. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, meu Deus. Glória a Deus, irmão. Então, irmão, aqui, esse louvor que a minha esposa cantou, né? Fala que nada de ficar pensando, né? Que nós somos inferiores, que nós temos valor diante de Deus. Toda alma que está na terra é valorosa diante de Deus, né? Toda alma, não importa a situação que nós estamos passando, não importa o que nós fazemos, o que nós já fez, o que nós estamos fazendo agora, nós somos preciosos para Deus. E Deus, através do Espírito Santo, Ele quer nos transformar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer trazer para nós uma comunhão plena com Ele por meio do Espírito Santo. E é por isso, irmãos, que o Espírito Santo ele está aqui na terra. Esse Espírito Santo ele foi enviado por Deus, mas ele foi pedido por Jesus Cristo para convencer o homem do pecado, do juízo e do julgamento de Deus. O Espírito Santo ele tem convertido, ele tem curado muitas pessoas, ele tem salvado muitas pessoas de todo tipo de enfermidade, de todo laço do inimigo. O Espírito Santo ele tem salvado, ele tem restaurado família, ele tem restaurado casamento, ele tem curado pessoas que o médico já falou que vai descer a sepultura. Eu dou 3 dias para essa pessoa. O Espírito Santo ele opera na vida da pessoa, porque nós temos um valor para Deus. Então nós não podemos abrir mão de uma bênção tão maravilhosa dessa, de um amigo, de um companheiro, de um conselheiro e de um Deus tão maravilhoso que é esse Espírito Santo. Ele é Deus. E Ele só está aqui na terra por causa de você. Ele só está aqui na terra por causa de nós, que somos seres humanos. Ele quer nos regenerar. Ele quer nos preparar para nós morar na casa do Pai. Ele quer nos limpar. Então, irmãos, eu só estou aqui pelo poder desse Espírito Santo. Quem era eu? Quem era eu sem o Espírito Santo? Uma vida fracassada, uma vida derrotada, um vicinho de nada me derrubou, me jogou na lama, me deixou sem nada. Mas agora, com a chegada do Espírito Santo, por misericórdia de Deus, por amor de Deus com a minha vida, eu não sei que Deus Ele me ama. Não adianta as pessoas falar, não, pode falar de mim o que quiser, mas eu sei que Deus me ama, e Deus te ama também. Deus ele te ama, tem pessoas que te amam. Sabe quem te ama? É quem tem o Espírito de Deus dentro dele. Que não olha pelas suas obras que você está fazendo, não. Ele não olha pela falha que você deu uma falha, a pessoa vai te contar, não. Quem tem o Espírito de Deus, não. Quem tem o Espírito de Deus é diferente, irmão. Quem tem o Espírito de Deus, ele vai orar por você. Ele vai te aconselhar. Ele vai te chamar você num canto e falar, ô irmão, faz isso não, irmão. Você está deixando o Espírito Santo por isso. Isso aí não agrada a Deus, não. Vamos orar, eu vou te ajudar. Vamos orar, vamos ler a palavra aqui. O Espírito Santo vai fazer uma obra na sua vida. Agora, para ajudar tem muito. E as pessoas que julgam também. Por quê? Porque elas não têm conhecimento da palavra de Deus. O mandamento mais importante de Deus, irmãos, é que nós amamos Deus sobre todas as coisas. Com toda a nossa força, com todo o seu entendimento. E de todo o seu coração. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é amar o próximo como você ama você mesmo. Se você quer ter uma vida financeira boa, você tem que orar para o seu irmão também ter. E quando você ora para o seu irmão ter, Deus fala, ele entendeu. Eu vou abençoar ele, porque ele não está querendo só para ele, não. Ele está querendo para o irmão também. É assim, quando você tem um casamento abençoado, você tem que orar para o outro casamento também. Você quer orar para o seu casamento, ora para o outro. Você ora para o seu filho, ora para o filho do vizinho também, que às vezes está numa situação difícil, ou talvez está numa situação até pior que o seu filho. A gente fica só assim, é só eu. Deus não está com isso não. Deus quer que nós amamos o próximo.
Quando nós amamos o próximo, nós abrimos espaço para a bênção, nós abrimos uma porta para a bênção para chegar na nossa casa, para chegar na nossa vida. Amém? E o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo é o ser mais poderoso que tem aqui na terra. Satanás tem um medo dele. O homem não tem muito medo, não, porque o homem não conhece o poder de Deus, mas o Satanás ele conhece. O Satanás ele conhece Deus, ele estava lá com Deus lá em cima. É por isso que ele estremece de medo quando ele vem falar o nome de Jesus. Nós, às vezes, nós falamos o nome de Jesus, acho que é um homem comum, né? Quem não tem o conhecimento da palavra. Mas o Satanás não falou o nome de Jesus, ele já fica só, deixou pegando fora, porque o fogo vai pegar aqui. E é o fogo do Espírito Santo. Por isso nós devemos clamar o nome de Jesus no nosso lar. Fala o nome de Jesus, dá a legalidade de Jesus e entrar na sua casa. Fala com ele: Jesus, pode entrar, pode sentar, pode mexer nas coisas, pode tirar tudo aquilo que não provém do Senhor, vai lançando fora. Assim, dá legalidade a ele. Dá legalidade a ele, você vai ver como é que sua vida vai mudar. Fala com ele: entra dentro de mim, Espírito Santo. Tira tudo aquilo que não agrada do Senhor, pode tirar, vai doer, mas pode tirar. Pode tirar. Tudo que Deus tira de nós, irmão, é porque vai nos causar mal. Deus não tira nada bom de nós. Sabe o que é bom? Bom que está em nós é o Espírito Santo. A nossa natureza, ela está adulterada lá no Éden. A nossa natureza, ela não quer nada com Deus. Vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que trouxe nós aqui. Nós estamos puxados, quando coberto, sentindo a novela, mexendo no celular, né? Quem sabe fazendo uma fofoquinha na beira da rua, assim. Mas o Espírito de Deus falou: opa, vocês precisam ter uma comunhão. Vocês precisam de oração, vocês precisam de ouvir minha palavra, vocês precisam de participar das coisas minhas. É o Espírito Santo que convence o homem das coisas de Deus. A nossa carne foi vendida para o pecado. Adão vendeu a nossa carne para o pecado, mas Jesus comprou ela a preço de sangue lá na cruz do Calvário. Amém? Então nós vamos continuar aqui em Romanos 8, diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós deixamos de andar segundo a nossa carne e passamos a andar segundo o Espírito de Deus. Agora nós vamos andar segundo a palavra de Deus. Nós não vamos seguir conselho do nosso vizinho que não serve a Deus. Não. Nós vamos seguir o conselho da palavra de Deus. Agora nós vamos andar segundo a palavra de Deus. Amém? E diz assim no versículo 5. Versículo 5, 8, 5 diz assim: pois as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada pela mesma natureza, mas quem vive de acordo com o Espírito de Deus tem a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Então, irmão, é duas naturezas que nós temos. Dentro de nós temos a nossa mente. Nós temos a nossa mente. Mente é que controla o nosso corpo. A mente é o lugar de tomar decisão. E tem o Espírito de Deus do lado direito e tem o Espírito do Satanás à esquerda. E nós estamos aqui na terra, nós vamos ser influenciados ou por um ou por outro. Ou nós vamos fazer a vontade de um, ou vamos fazer a vontade do outro. Quando nós fazemos a vontade da nossa carne, da nossa natureza, nós estamos fazendo a vontade do Satanás. Porque nós foi vendido pelo pecado. A nossa carne não quer agradar a Deus. O que quer agradar a Deus é o Espírito que Jesus pediu ao Pai para enviar para a terra. Então, quando nós vivemos de acordo com a nossa natureza humana, nós estamos longe de Deus. Nós estamos afastados de Deus. E nós começamos a fazer as coisas do jeito que nós queremos. Quando nós estamos vivendo na nossa natureza humana, a gente vai seguindo o conselho do ímpio. Falar assim: quem que tem isso? Quem que tem aqui? Todo mundo faz isso. Quem já viu falar? Mas eu faço isso, mas todo mundo faz. Né? Tem gente que traz a esposa, tem homem que traz a esposa, tem esposa que traz o marido e fala: está tudo normal, não é só eu que faço.
Então vai todo mundo para o inferno, vai mesmo. Mas porque isso não agrada a Deus. Se não arrepender e se não consertar, vai mesmo. A pessoa rouba, fala, mas todo mundo rouba. Quem tem roubar? Isso é nós fazendo a vontade da nossa carne. Quando nós vamos fazer a vontade de Deus, né? Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós pensamos diferente. As pessoas fazem na verdade, mas eu não posso fazer porque eu tenho um Deus. Eu aceitei Ele como meu Senhor. Jesus nunca ensinou ninguém a roubar, nem falar mentira, nem matar, nem brigar. Não. Jesus não. Jesus falou assim: viver em paz com todos, na santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Viver em paz, irmão. Não tem jeito de nós viver em paz. Você sabia que para a gente viver em paz com as pessoas só depende só de você? Só depende só de mim? A pessoa pode brigar, mas se você não quiser brigar, não tem um ditado popular que fala que quando dois não quer, quando um não quer, dois não brigam? É um ditado. Se a pessoa quiser brigar com você sair andando, vai embora. Vai ser muito mais difícil de arrumar problema. Mas o problema é que a nossa natureza humana é encrenqueira. Ela gosta de uma confusão, gosta de uma discussão, gosta de uma briga. A nossa natureza humana, que foi vendida lá no jardim do Éden, Adão vendeu a natureza humana, condenou a natureza humana. Portanto, a primeira briga que teve, o primeiro problema que teve, o irmão matou o outro. Caim matou Abel. Matou. De lá para cá, o trem está feio. Então nós não podemos, se nós quisermos não ter nenhuma condenação sobre nós não podemos andar segundo a nossa natureza, segundo o conceito do mundo, não. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Né? Então o versículo 5 que nós lemos aqui, foi o 5 que nós lemos, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por ela. Mas a pessoa que vive de acordo com o Espírito de Deus tem a sua mente controlada pelo Espírito Santo. A pessoa que tem a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas quem tem a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Então a pessoa que vive segundo a natureza humana vai acabar morrendo espiritualmente. Porque nós temos duas vidas, irmão. Nós somos dois em um, nós somos pessoas naturais. Deus tem uma vida natural para nós, mas Deus tem uma vida espiritual para nós. E a única forma de nós viver a vida natural e a vida espiritual é nós vivendo a vida controlada pelo Espírito de Deus. Que nós vamos ter as nossas tarefas, nós vamos ter o nosso corpo natural, que é a nossa carne, nós vamos ter as nossas tarefas naturais, mas nós vamos ter também a nossa parte espiritual. Nós vamos ter uma vida espiritual. Qual é a vida espiritual? A vida com comunhão com Deus. O homem que tem uma comunhão com Deus, ele tem duas naturezas. Jesus era um homem de duas naturezas. Ele nasceu do ventre de Maria, ele tinha uma carne igual a nós. Ele sangrou na cruz. Ele chorou, porque ele era humano. Ele sentiu medo, porque ele era humano. Ele sentiu fome, ele precisava de comer e alimentar o corpo. Mas ele tinha uma natureza de Deus por meio daqueles milagres. Tudo que ele operou é a natureza de Deus, que ele operou aqueles milagres. Expulsar demônio pela natureza de Deus. Curar a enfermidade, natureza de Deus. E isso, irmão, Jesus ele falou que nós poderemos fazer milagres até maiores do que ele fez, se nós tivermos uma plena comunhão com Deus, se nós tivermos uma vida espiritual também. Jesus tinha as duas vidas, a vida natural, ele trabalhava, ele era carpinteiro. A Bíblia diz que Jesus era carpinteiro, igual o pai José, que criou ele era. Ele chorou, teve fome, natureza humana. Mas ele tinha uma vida espiritual, que ele operava aqueles milagres. Como é que Jesus transformou o vinho em água, a água em vinho, no casamento de Caná da Galileia? Ele apresentou a Deus aquele vinho. Como é que Jesus multiplicou os peixes e os pães?
Ele apresentou a Deus, ele tinha plena comunhão com Deus. Irmão, isso aqui é muito forte. Você sabe que se você tiver plena comunhão com Deus, a sua vida está consagrada em Deus. Você apresenta as coisas em Deus e Deus coloca a mão e abençoa aqui. Não há nada para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Jesus ia orar para um cego, o cego ficava curado por causa da comunhão que ele tinha com Deus. A comunhão. E isso é para nós nos dias de hoje. Tem homens e tem mulheres espalhados para toda a face da terra, irmão, que tem uma comunhão com Deus. Deus mostra eles as coisas. Deus revela eles as coisas escondidas, as coisas secretas, que é feito no secreto. Deus revela por causa da comunhão que ele tem com Deus. Por causa da comunhão, irmão. Mas as pessoas não têm tempo para ter comunhão com Deus. Nós temos tempo para tudo, menos tempo para Deus. Sem falar que Deus não precisa do nosso tempo. É nós que precisamos tirar um tempo nosso para nós ter comunhão com Deus. E quem precisa de Deus é nós. Nós que precisamos ter uma vida com Deus para nós ter uma vida espiritual. Quem tem uma comunhão com Deus, a Bíblia diz aqui que tem vida eterna e paz. Você vai ter uma vida eterna depois que você acabar o nosso tempo aqui na terra, que uma hora vai acabar. Nós vamos receber uma vida eterna e enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter paz. E muitas pessoas tocou. Quem quer ter paz? Pois é, a paz tem Jesus. Tem uma comunhão com Deus que você vai ter paz no meio da guerra. O mundo tudo vai estar em guerra e você vai ter paz. E as pessoas vão começar a olhar e começam a falar que a mulher passou por aquele problema. Mas como é que ela está? Parece que ele passou por problema. É porque você vai ter paz, porque a paz vem de Deus. A paz não vem de nada que está à nossa volta. A paz vem de Deus. Jesus tinha paz, irmão. Jesus tinha paz. Jesus tinha paz, não. Ele era paz. Mas e as tribulações que ele passava? A perseguição, querer matar ele, insultando, a cruz. A cruz não tirou a paz dele, não. A paz dele estava em Deus. A comunhão que ele tinha com Deus. É verdade. Então, Jesus tinha paz, mas ele tinha os problemas dele no dia a dia. As pessoas não aceitavam ele, queriam matar ele a pegada, perseguia, falava que ele estava expulsando demônio pelo poder do outro demônio, jogou ele na cruz, amarrou ele como um animal no Getsemane, arrastou ele para cá, levou para Herodes mandou para o outro mandou para o outro, mais rápido, sem comer. Levou ele para a cruz, foi espancado. E a paz dele? A paz dele está bom. Está em Deus. E quando Jesus teve medo dessa situação, que ele sabia que ia chegar o tempo dele passar por esse sofrimento, dele tomar esses cálices de sofrimento, ele foi orar ao Pai. Ele falou: Pai, eu sei que eu vim para isso mesmo, mas se for possível, eu não estou animado para aquela cruz mais não. E eu não estou querendo aquela cruz não, eu vou sofrer muito lá. Se for possível, afasta de mim aquele cálice de sofrimento. Mas Deus falou: não vai ter jeito. E ele orou 3 vezes a mesma oração, porque ele estava com medo. Ele sabia que os homens eram maus. Sabia que já estava tudo preparado, o circo já estava tudo armado para ele ser açoitado lá e as pessoas fazendo a festa. Pessoas gritando, zombando. Pegaram uma taca, rei dos judeus, em cima da cabeça dele, falaram com ele: se você é o rei dos judeus, salvou muitas pessoas, por que você não salva você mesmo e não salva eu e desce nessa cruz? O ladrão que estava do lado dele, zombando dele. Mas um ladrão que estava do lado dele entendeu. Falou: não, cala a boca aí, rapaz. Esse daí está aí, ó, mas ele mereceu nada disso não. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse daqui é o santo de Deus. E ó, ô Senhor, quando entrar no paraíso, lembra de mim. Jesus falou com ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então Jesus tinha 2 naturezas. Jesus tinha paz. Mesmo na cruz, ele teve paz lá na cruz. Porque a paz que o mundo procura, ela está em Deus.
Agora é para Cristo Jesus, porque Deus deu a ordem, Deus colocou tudo na mão de Jesus Cristo, porque Ele foi fiel até a morte. Gente, é sério, se você for fiel diante dos olhos de Deus, não é diante dos olhos do homem, não. Diante dos olhos de Deus. Porque Deus ele sonda no nosso coração. E se Ele vê fidelidade e transparência no seu coração, Ele vai colocar coisas para você fazer para Ele aqui na terra. Ele vai te confiar coisas, obras. E Ele vai estar com você todos os dias. Você vai operar a obra que as pessoas vão ficar admiradas. De onde que a mulher tirou isso? De onde que ele não tirou isso tudo? Porque a mulher sempre que manda pé de carro. Ah, mas ela está indo na igreja. Eles falam que está indo na igreja, não fala que tem comunhão com Deus. Ela tem comunhão com Deus. Ela largou a natureza humana dela, agora ela está fazendo a vontade de Deus. Deus tem homens e mulheres espalhados por toda a face da terra, homens que Ele confia. Deus olhou para a terra certa vez e viu Jó. E no dia da reunião celestial, Satanás foi no meio dos anjos de Deus lá para o céu, e Deus revelou Satanás. O que faz por aqui? Eu tinha dado uma volta pela terra, passando por ali, por aqui. Por quê? Satanás ele fica andando de um lado para o outro, ele não tem nada que fazer. Ele não tem que fazer almoço, não. Ele tem que lavar roupa, ele tem que trabalhar, ele tem que pagar a conta, não. Ele fica andando, caçando um lugar, uma porta aberta para ele entrar. Ele falou para Deus: eu estava andando, passeando pela terra, por aqui, por ali. E Deus falou: você viu meu servo Jó? Homem reto, temente a mim, que procura se desviar de todo mal. Deus falou isso para Satanás. Homem reto. E Deus está olhando para a terra, e Deus está vendo homens e mulheres retas aqui na terra. Na verdade tem poucos, mas tem aqueles que fazem a vontade de Deus. E Deus separou um serviço para essas pessoas fazerem. Tem muita obra de Deus para fazer aqui, irmão. Mas primeiro nós precisamos de receber esse Espírito aqui. Nós precisamos de receber o Espírito de Deus para fazer a obra de Deus. Então, vamos continuando aqui no versículo 7. No versículo 7 fala assim: por isso a pessoa que tem a mente controlada pela natureza humana se torna inimigo de Deus, pois não obedece à lei de Deus e de fato não pode obedecer essa lei. Agora que apertou mais. A pessoa que vive de acordo com a natureza humana se torna inimigo de Deus. Eita, você pode se tornar inimigo de todas as pessoas, mesmo de Deus, né? O julgamento que vai fazer é Ele. Tudo está nas mãos dele. Já pensou se tornar inimigo de Deus? Como é que vai ser triste uma vida da pessoa que se torna inimigo de Deus? O ar que nós respiramos vem de Deus. A força que nós temos na nossa perna vem de Deus. A força que nós tivemos para nós vir lá da nossa casa, você da sua casa, para vir aqui na igreja, vem de Deus. O ar que você está respirando aqui agora, o ar que nós estamos respirando é de Deus. Já pensou se tornar inimigo dele? Se nós continuarmos vivendo a nossa vida até nós morrer, ou até Jesus voltar, na nossa natureza humana, nós somos inimigos de Deus. Já pensou? Deus vai olhar para você e falar: como é que você chama? Maria é meu inimigo. Oh, que palavra triste. O Juninho é meu inimigo, Deus falando. O Márcio Júlio é meu inimigo. Ele julga como pastor lá na igreja, mas ele é meu inimigo. Aí, como é que eu falo? Estou perdido, estou condenado. Você sabe quem é inimigo de Deus que está aqui na terra? Satanás. E ele já está condenado, porque ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo de tudo que é bom, de tudo que é sagrado, de tudo que é santo. Por quê? Porque ele não quis fazer a vontade de Deus lá no céu, não. Deus tinha um projeto para ele lá no céu. Deus falou assim para Satanás: você vai ficar aqui no céu, e você foi criado para me adorar. Nós todos que estamos aqui, nós somos criados para adorar Deus e para servir Ele. Toda criatura é para servir o Criador. O anjo de luz que estava lá no céu, que era um dos anjos mais bonitos de Deus, uma das criaturas mais perfeitas de Deus, que Deus criou, era uma das primeiras criaturas que foi criada por Deus, estava lá diante de Deus para adorar Deus.
E a Bíblia fala que ele era muito bonito. E dos pés dele saíam notas musicais. Quando ele ia andando, os pés dele iam soltando notas musicais e adorando a Deus. Mas ele não ficou satisfeito. Nasceu um orgulho no coração dele. E um dia ele falou, não, eu não quero mais adorar esse Senhor, eu quero ser adorado. Não tem gente que faz isso com ele, irmão. Não tem? Não tem gente que tem um papel, ele quer tomar o lugar do papel? Aí o encarregado está lá, o encarregado arruma o serviço para o cara, põe o cara lá, o cara vai subindo num cadinho, depois fala, não, esse serviço não está bom para mim não, eu quero lugar do que lá. Não tem? É isso, é o Satanás. A pessoa que faz isso é a pessoa que tem o espírito de Satanás. Pois é, a pessoa que tem o espírito de Satanás, orgulhoso, inveja, ambição, ambicioso nas coisas e não tem ambição de acordo com a palavra de Deus. A pessoa querer conquistar a coisa, querer melhorar de vida, não tem problema não. Mas a pessoa não pode pensar em derrubar o outro, não tomar as coisas à força do outro. Isso é contra o mandamento de Deus. E o Satanás, o Lúcifer, o anjo de luz, ele quis tomar o trono de Deus à força. Ele foi ambicioso, inveja, orgulhoso, não quis ficar na posição que Deus colocou para ele. Ele quis estar acima do trono. E aonde que ele está hoje? Hoje ele é inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então as pessoas, se eu começar a viver da mesma maneira, fazendo as coisas que eu quero, aí eu sou inimigo de Deus. E enquanto eu estiver vivo, eu tenho chance de passar de inimigo de Deus para amigo de Deus. Mas depois que eu morrer, acabou, tá? Depois que eu morrer fazendo as coisas do meu jeito, aí eu vou morrer inimigo de Deus. E os inimigos de Deus não vai para casa do Pai. Você tem coragem de levar o inimigo para uma hora dentro da sua casa? Por quê? Deus também não vai levar, não. Deus vai levar os filhos para a casa do Pai. Agora, quando o filho vem para a nossa casa, nós calhamos. Nós compramos até umas coisas antes, né? Compra as coisas que ele gosta, coloca lá na geladeira e faz tudo para receber bem ele, não é? Deus também vai fazer isso. Enquanto Jesus vem buscar a igreja, o céu vai estar tudo preparado para receber os filhos. Vai ter uma mesa lá, uma mesa, nem sei o tamanho da mesa, para receber os filhos, porque no mundo todo tem filho de Deus, tem filha e filho de Deus, espalhados por toda a face da terra. Os filhos daqueles que obedecem o Pai. O mandamento de Deus para os filhos é: filho cristão, o dever de você é obedecer seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa de Deus. Obedece seu pai e sua mãe. E Deus também tem os filhos espirituais dele aqui na terra. Filhos que têm a marca do Espírito Santo, que têm os frutos do Espírito Santo, e que abrem mão do pecado, abrem mão da vida mundana para fazer a vontade de Deus. Aqui, ó. A regra é essa aqui, ó. Por isso que eu sempre falo, nós devemos examinar a palavra de Deus, para que nós podemos ter uma vida espiritual, para nós não se tornar inimigo de Deus, para nós não morrer inimigo de Deus. A maioria das pessoas que estão na terra é inimigo de Deus. Olha aí como é que está o mundo aí. O homem que casa com outro homem, inimigo de Deus. O homem que fala mentira, inimigo de Deus. O homem que comete adultério, inimigo de Deus. O homem que vive amigado, inimigo de Deus. A pessoa que mata, inimigo de Deus. A pessoa que rouba, inimigo de Deus. Quem prostitui, inimigo de Deus. Feitiçaria, inimigo de Deus. Tem mais aí. Quem lembra? Idolatria, inimigo de Deus. Vaidade, sensualidade, inimigo de Deus. Corpo não paga, inimigo de Deus. Fala mal do outro, fofoca, inimigo de Deus. Olha para você ver. Falso testemunho. Se você for numa causa no fórum, o advogado, você arruma um advogado e fala: vamos inventar uma história aqui, vamos inventar uma história aqui, vamos falar isso, falar aquilo. E às vezes não é nada daquilo, é inimigo de Deus. A minha menina foi fazer, estava estudando em só. Perguntei: para que você vai fazer curso então? Ela falou: estou pensando, advogado. Falei: advogado não, pelo amor de Deus, isso aí Jesus tem poder. Mas tem várias áreas que o advogado pode trabalhar. A advocacia precisa falar mentira, não, mano. Você pode ganhar muito dinheiro, mas você vai perder a coisa mais preciosa, que é a salvação. Porque a mentira vai te custar um preço, a mentira vai se tornar inimigo de Deus.
Mentira. Inimigo de Deus. Não tem nada de falar mentira brincando, não. Inimigo de Deus. O pai da mentira é o Satanás. Está escrito em João 8. João 8, 48. João 8, 44. Inimigo de Deus. O pai da mentira é o Satanás. Nunca teve o lado da verdade. Pois nele não existe verdade. Quando ele mente, está apenas fazendo o que é o seu costume. Pois é mentiroso e nunca teve o lado da verdade. Então, irmãos, nós temos que ler a palavra de Deus. Porque se eu falar mentira, eu é mentiroso. E para mim arrancar um dinheiro, para mim usar uma pedra de carro, falar até que minha mãe tinha morrido. Falar que eu estava com pessoa doente lá em Ponte Nova, para estudar dinheiro para mim lá, assim. Mas Deus, ele tem misericórdia. Aqui, ó. Deixa eu ouvir essa palavra. Essa palavra para nos dar a oportunidade de nós arrepender do nosso pecado ou de nós continuar com a nossa vidinha do nosso jeito e se tornar inimigo de Deus. Amém? Então nós não vamos prolongar muito mais não, mas então, irmão, nós temos que priorizar pela comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a obra em nós, ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Eu olho para trás da minha vida hoje e falo, como é que Deus foi bom com ninguém? Eita, como é que Deus é bom com o homem, gente? Como é que Deus é bom com nós? Eu ando limpinha hoje, né? Eu não dava assim não. Lá em casa não tinha luz, não tinha nada para comer lá. Não tinha paz, a paz que todo mundo procura não tinha. Tinha paz não, a paz está no Espírito Santo, quando o Espírito Santo chega, a gente fica em paz. A gente sabe que Deus está do nosso lado. A gente sabe que Deus, a gente sabe que a gente tem um Deus todo poderoso que está do seu lado, porque você procura fazer a vontade dele. Você sabe que ele não vai te desamparar nunca. Um dia, irmãos, eu estava meio aborrecido em casa, rapidinho, só para nós terminar. Estava meio aborrecido em casa com a obra de Deus, que as coisas não estavam dando muito certo, e eu estava meio angustiado. E eu comecei a falar com Deus. Eu entrei para o quarto e comecei a falar com Deus. Ô pai, só sabe que eu estou com vontade de parar, de largar a obra. Só sabe que, parece que a gente está andando, está falando e nada muda. As pessoas não mudam, as pessoas não se convertem, continua a mesma coisa. Eu estou cansado, eu estou dentro de explodir. E eu estava mesmo, eu estava dentro de explodir. E eu fui falando com Deus muita coisa. Agora eu quero dom disso, eu quero dom daquilo, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. E falando com Deus, sinceramente. Com pouco eu senti uma presença doce assim do meu lado. E uma voz falou assim no meu ouvido: meu filho, eu estou sempre contigo. Aí eu entendi. Ele falou comigo assim: a minha graça te basta, a minha presença te basta. Você não precisa ficar preocupado com isso. Eu estou sempre contigo. E hoje está tão difícil uma pessoa humana falar com outra assim: eu estou contigo, irmão. Qualquer coisa, você pode ir em casa, eu estou com você, dentro da sua vida. É difícil, não dá? Mas Deus falou comigo, meu. Falou assim: meu filho, olha que palavra bonita, meu filho. Eu estou sempre contigo. Aí eu só comecei a chorar. E chorando de alegria, mas de alegria. E eu fui renovado na hora. E eu comecei a pensar: se eu tenho Deus comigo, pode vir luta, pode vir problema, pode vir tudo, vai cair tudo por terra. Assim. Por quê? Deus, ele está sempre conosco. É nós que afastamos dele. É nós que não temos tempo para ele. É nós que vamos tirando ele de escanteio, vamos deixando ele lá, e vai só afastando ele, cada vez mais para longe dele. E ele está nos chamando. Jesus falou: vem a mim, todos vós estão cansados, subcarregados, e eu aliviarei. Seja meus seguidores, aprenda de mim, porque sou bondoso e tenho coração humilde. E os deveres, inclusive, de vocês são fáceis, e o jugo que coloca em vocês são leves. Ele nos chama: vem, pode vir. Está com problema? Não vem de mim, não, tá? Vai em Jesus. Não é para vir de mim, não, que eu não tenho condição, não, mas vai de Jesus. Jesus, um dia, meu irmão, ele me chamou. Eu estava cansado, eu estava lascado, com a vida toda amarrada, não tinha nada nessa terra. E eu fui parar numa clínica de recuperação, né? E eu ouvi essa palavra. Jesus me chamou. E eu fui. Aí,
Glória a Deus, aleluia. Ó. E eu tenho problemas? Tenho problema. Tem luta? Tem luta. Mas a diferença é que eu tenho Jesus. E quem tem Jesus não tem derrota, tem vitória. Jesus diz que aquele que está em Cristo já é mais do que vencedor. Não tem derrota em hora nenhuma, até sobre a morte você vai ter a vitória quando ele voltar, porque você vai ressuscitar e vai entrar na glória. Satanás tem um medo, rapaz, da pessoa que aceita esse Jesus. Aqui, ó. Nosso pior inimigo tem medo. Ele tem medo da pessoa confessar Jesus e seguir Jesus. É confessar e seguir. Porque se você virar seguidor de Jesus, não dá para ele mais não. Pedro era um homem comum. Jesus estava pescando, Jesus falou, vem comigo, Pedro. Agora eu vou fazer de você um pescador de alma. E Pedro largou a rede para um lado, largou a rede para um lado e marchou até Jesus. Foi caminhando até Jesus. Olha como é que Pedro ficou. Tem uns registros dele anotados aqui, só você ver as obras que ele fez. Como é que o Satanás tinha medo dele? Quando ele abriu a boca, num dia só se converteu 3.000 almas na pregação dele, porque ele recebeu o Espírito Santo. Quer receber o Espírito Santo? Segue essa palavra. Segue essa palavra que Deus vai te dar um presente, o maior presente que tem na face da terra, que é o Espírito Santo. E você vai se tornar uma pessoa espiritual. Aí nada vai te parar mais. Você vai orar aqui e a oração vai passar desse teto, vai passar o primeiro céu, o segundo céu e vai chegar no trono do Pai. E o Pai vai mandar a providência de cima para baixo. A providência do cristão, irmão, vem de cima para baixo. Não é daqui para lá, não. Do homem humano, a providência vem daqui para cima, né? Mas do cristão, aquele que aceitou Jesus, vem de lá para cá. E vem descendo quente mesmo, viu? O anjo de trás. Amém? Então nós vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé para nós fazer uma oração, vamos orar pelas pessoas. Como é que seu filho chama? Davi. Nós vamos orar por Davi e o seu? Kelvin Marcos. Opa, tem, é meu xará. Marcos, quase meu xará. Kelvin, responde o nome muito difícil nos filhos, nos parentes. Kelvin Marcos. E Davi. Não, mas não vai dar. Qualquer coisa você passa. Hoje é aniversário dele, eu já temos o nome dele. Amém. Qualquer coisa você passa o nome do telefone dela para nós, que nós vamos encontrar, nós vamos fazer uma oração chamada de vida. Primeiro você pergunta se vocês concordam, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, nós apresentamos o Davi, o filho do Juninho, e o Kevin Marcos, Pai. Em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, Pai querido, que o Senhor opere na vida deles de acordo com a necessidade deles e de acordo com o projeto que o Senhor tem na vida de cada um deles. Porque nós sabemos, nós temos certeza que o Senhor tem um projeto abençoado, espiritual na vida deles. Começa, Pai querido, a falar com os dois, através de sonho, através de visão. Dá entendimento às pessoas que estão responsáveis por eles, ó Pai. Em nome de Jesus. Começa a mover as águas nessas casas, em nome de Jesus. Assim nós apresentamos a dona Nilce ao Senhor, Pai. O Senhor continua abençoando ela, continua guardando a casa dela, continua, Pai querido, com a tua presença gloriosa no lar dela, fortalecendo naquilo que for possível. Assim nós apresentamos a irmã Fia, em nome de Jesus. Sou Pai querido, possa entrar com providência naquela casa, Pai. Em nome de Jesus. Fale através de sonho, através de visão com a família dela. Envia os teus homens e as tuas mulheres, ó Pai, para pregar a tua palavra. Porque aonde a tua palavra vai, ela cura, liberta, transforma e dá salvação. Assim a presença da minha esposa, a presença da minha vida, o Senhor, esse ministério, a presença de cada pessoas que não veio, ó Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó. Lança por terra todo mal, todo espírito de engano, todo espírito de cara, Pai querido, enquanto a nossa vida que caia por terra, em nome de Jesus. Assim, ó Pai querido, nós terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós dissemos amém. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo maravilhoso. Irmãos, sábado vai ter culto aqui, né? Sábado nós esperamos vocês para o culto, né? Vamos ficar firmes na palavra de Deus, né?
para que nós podemos conhecer a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é clara e fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. É só Jesus que nos liberta. Só Jesus que nos liberta do costume do mundo, dos costumes que nós aprendemos lá atrás, talvez com nossos pais, com nossos avós, com as pessoas mais velhas, aqueles costumes que não agradam a Deus. Ele nos ensinava muitas coisas boas, mas muitas coisas não chegaram a conhecer a palavra de Deus. Então agora nós temos que voltar para a palavra de Deus, a verdade de Deus. Essa é a verdade de Deus. Nós podemos ler a palavra em casa, né? Quem não pode ler, não falta de culto, não estudo para ouvir a palavra, porque essa palavra é a única fonte de salvação da alma do homem. Não tem dinheiro que compra a salvação da alma, não. Pode ter dinheiro, pode ter poder aquisitivo, pode ter nome, mas isso não adianta nada diante de Deus. Diante do temor a Deus, a obediência à palavra dele. É um carrega de salvação para a vida do homem, essa aqui. Não tem outra. Quem não temer a palavra de Deus, quem não obedecer a palavra de Deus, quem não crê na palavra de Deus e obedecer, no dia do juízo, vai ser lançado no lago de fogo, onde vai ter choro e ranger de dente, né, de desespero. Mas nós não precisamos passar por isso. Também Jesus tem uma casa do Pai para nós, né, uma casa preparada para nós. Né, e Ele mesmo vai nos receber lá. Ele vai nos servir lá. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos terminados em nome de Jesus. Hoje a esposa